São do exercício de potenciação. Primeira questão. Escreva na forma de potências. Lembram que nós estudamos que as potências são operações matemáticas em que os produtos são iguais, né? Tem os mesmos fatores, os fatores são iguais. Então, se eu tiver 6 vezes 6 vezes 6, para eu escrever na forma de potência, eu vou escrever 6 elevado a 3. Letra B. 9 vezes 9. Então, o 9 está se repetindo duas vezes. Então, 9 ao quadrado. Letra C. Nós temos o 5 se repetindo 4 vezes, né? Os fatores são todos iguais. Então, fica 5 elevado a 4. Aí, letra D. Eu tenho 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. O 7 se repete 5 vezes, né? Então, em forma de potência, fica 7 elevado a 5. E a letra E. Eu tenho 2 se repetindo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 2 se repetindo 7 vezes. Então, em forma de potência, fica 2 elevado a 7. E a letra F, eu tenho 13 se repetindo 4 vezes. Então, é 13 elevado a 4. Então, eu escrevi esses produtos na forma de potência. Questão número 2. Indique na forma de produto e calcule. Então, a letra A aí, ó. 7 ao quadrado, né? Ou 7 elevado à segunda potência. Então, o expoente é 2 e a base é 7. Então, eu vou repetir a base de acordo com o valor do expoente. Se o expoente é 2, então eu repito a base duas vezes. 7 vezes 7 dá 49. A letra B, ó, 2 elevado à quinta potência. A base é 2 e o expoente é 5. Então, eu vou repetir a base 5 vezes, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Certo? Vamos agora para a letra C. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, vamos fazer aqui a continha. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, dá 125. Vou apagar aqui só a minha conta para dar do meu espaço. Letra D, ó, 19 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar o 19 duas vezes, ó. 19 vezes 19. Não é 19 vezes 2. É o 19 duas vezes, ó. 19 vezes 19. Então, eu multiplico, né, 19 vezes 19. 9 vezes 9 dá 81, vai 8. 9 vezes 1, 9. E 8, 17. Uma vezes 9 é 9, e 1 vezes 1 é 1. Somando aqui vai dar 1. Deixa eu fazer novamente, porque meu espaço ficou apertado. 19 vezes 19. 9 vezes 9 dá 81, vai 8. 9 vezes 1 dá 9, mais 8 dá 17.
1 vezes 9 é 9, 1 vezes 1 é 1. 7 mais 9, 16, vai 1. Então, fica 361, ó. 361. 20 elevado ao cubo, né? Então, é o 20 3 vezes, ó. 20 vezes 20 vezes 20. Como a base é um número terminado em 0, eu posso facilitar a minha conta assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E repetir os 3 zeros, ó. Então, dá 8.000. E a F, 10 elevado à quarta potência. Lembra que a gente explicou que potência de base 10, basta eu colocar o 1 e na frente a quantidade de zeros que corresponde ao valor do expoente. O expoente é 4, então eu coloco 4 zeros. Questão número 3. Vamos aqui preencher a tabela. Nós temos aqui 4 colunas, né, e umas linhas. Essa escrita que está em vermelho já são as respostas, e o que está em preto, né, era o que estava já preenchido na tabela. Aqui na primeira linha, ele diz que a potência é 30 ao quadrado, então a base é 30. O expoente é 2 e o valor da potência é 900. Nessa segunda linha, ele me deu a potência, que era 3 elevado a 5. Aí, a base é 3, o expoente é 5. Aí, quando eu calculei, né? 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, né? 4, 5, dá 243. Aqui nessa terceira linha, ele já me deu a base, que é 8, o expoente é 2 e o valor da potência é 64. Então, a minha potência é 8 ao quadrado. Nessa quarta linha aqui, ele me deu o expoente, que era 3, e me disse que o valor da potência era 343. Então, eu teria que descobrir quem era a base, que elevado a 3, daria 343. Então, o 7. 7 elevado a 3 é 7, vezes 7, vezes 7. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 dá 343. Aqui na quinta linha, ele me deu a potência 0 elevado a 9, preenchendo. A base é 0, o expoente é 9. Então, toda potência de base 0 tem como resultado 0. Aqui, nessa próxima linha aqui, eu tenho 15 elevado a 2, a base é 15, o expoente é 2. Quando eu multiplicar 15 vezes 15, eu vou ter como resultado 225. E aqui eu tenho 1 elevado a 18. Ou melhor, ele já me deu a base, que era 1, o expoente é 1. Então, a minha potência é 1 elevado a 18. E o valor da minha potência é 1. Toda potência de base 1 é sempre 1. Questão número 4. O que você pode dizer a respeito de uma potência cuja base é 0? Então, se eu tiver uma potência cuja base for 0, né, 0 elevado a 4, por exemplo, eu vou multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Isso dá 0. Então, toda a potência de base 0 é igual a 0. E a letra B, uma potência cuja base é 1. Se for 1 elevado a 4, vai ser 1
vezes 1, vezes 1, vezes 1, que também dá 1. Então, toda potência cuja base é 1, o resultado vai ser sempre 1. Questão número 5. Em geral, o valor de uma potência é alterado se trocarmos a base pelo expoente. Veja o exemplo. Então, aqui ele nos deu, ó, que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E 2 elevado a 5, né? Eu já apenas troquei, ó. O que era o expoente passou a ser a base, e o que era a base passou o expoente, ó. Aí ficou 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu troquei aí o valor da base pelo valor do expoente. A gente percebe que os resultados das potências são diferentes. Aí, o que é que ele pede para a gente fazer, ó? No entanto, há um caso em que a base é diferente do expoente e isso não acontece. Descubra qual é. Então, gente, a única potência em que, se eu trocar o valor da base pelo do expoente, não vai alterar o valor. Se eu tiver 2 elevado a 4, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ó. Então, eu vou ter, dá igual a 16. Se eu trocar, o expoente é 4, ele vai passar a ser base. E a base era 2, ela vai passar a ser expoente, ó. Fica 4 elevado a 2. Então, fica 4 vezes 4, que também dá 16. Então, a única potência em que eu tenho a base diferente do expoente, e se eu trocar, né, o valor da base pelo expoente o valor da base pelo valor do expoente, não vai alterar o valor, é essa potência, essas duas potências aqui. 2 elevado a 4, aí trocando fica 4. Questão número 6, né? Qual é o maior? Então, para a gente descobrir qual é o maior, nós vamos ter que calcular cada potência dessa. Na letra A, eu tenho 3 elevado a 2 e tenho 2 elevado a 3, ó. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a maior é 3 elevado a 2, né? Então, qual é a maior? 3 elevado a 2. E na letra B, deixa eu abrir aqui uma nova página. A letra B. Na letra B. A letra B, deixa eu voltar que eu não vi não, qual era o valor. É 7 elevado a 2 ou 2 elevado a 7. 7 elevado a 2 ou 2 elevado a 7. Então, qual é o maior? Veja aí que a base e o expoente estão trocados. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que dá 49. E 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, a maior é 2 elevado a 7. A maior é 2 elevado a 7. E aqui, ó, nessa C, eu tenho 5 elevado a 2 ou 2 elevado a 5, ó. Na letra C, eu tenho 2 elevado a 5
Deixa eu ajeitar aqui. 2 elevado a 5 e 5 elevado a 2. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, dá 32. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a maior é 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5, a maior. 2 elevado a 5. E ele disse 0 elevado a 4 ou 0 elevado a 19, não tem maior aí, né? A base é sempre 0. Então, eles são iguais, ó. Então, essas potências aí, elas são iguais, porque o resultado vai ser 0. Questão número 7. Digitaram numa calculadora 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E obteram o resultado, né? Obteve o resultado 78.125. Né? Então, ele pergunta, qual potência foi calculada? Então, a gente vê que é um produto de fatores iguais. Então, eu posso escrever como sendo 5 elevado a... Vamos ver quantas vezes o 5 se repete, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 elevado a 7. Agora, ele pede para a gente calcular quanto é 5 elevado a 8 e 5 elevado a 6. Então, é um valor a mais do que esse e um valor a menos do que esse, né? Porque aumenta um fator, quando é 5 elevado a 8, e diminui um fator quando é 5 elevado a 6. Vamos usar a calculadora para também fazer os nossos cálculos. Vamos lá, 5 elevado a 8. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu já sei que 5 elevado a 7 é 78.125. Então, 5 elevado a 8 vai ser só mais uma vez, ó. Vezes 5. Né? 390.625. Será que dá certo? Vamos comprovar, ó. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 390.625. Então, vamos colocar lá. 390.000, ó. 625. E 5 elevado a 6, nós vamos calcular agora também, ó. 5 elevado a 6. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Dá 15.625. 15.625. Né? Então, quanto maior a quantidade de fator, maior o resultado, né? Ó, se eu tinha 5 elevado a 7, deu 78.125. E 5 elevado a 8, deu 390.625. E 5 elevado a 6 deu 15.625. Questão número 8. Ele diz assim: as bandejas para expor os doces ou salgados da padaria são numeradas de acordo com o tamanho.
Nós temos a bandeja que cabe um doce, a bandeja que cabem, a bandeja 2, 4 doces, a bandeja 3 são 9 doces, a bandeja 4 são 16 doces. Aí ele quer saber, seguindo esse modelo aí, quantos doces caberia na bandeja de número 8. Vocês estão percebendo, ó, que na bandeja 1, todas as bandejas são quadradas. Então, se eu elevar 1 ao quadrado, vai dar 1 docinho na bandeja 1. Na bandeja 2, 2 ao quadrado, ó, vai dar 4, porque é 2 vezes 2, que vai dar 4. Na bandeja 3, ó, 3 ao quadrado, que vai dar 3. Deixa eu só ajeitar esse meu 3. 3 vezes 3, que dá 9. Né? 3 vezes 3, que dá 9. A quantidade de docinhos que tem na bandeja 3. Na bandeja 4, ó, se eu escrever 4 ao quadrado, vai dar 4 vezes 4, que dá 16. Que vai dar 16 docinhos, né? 16 salgados, né? Ou doces, na quarta bandeja. Então, ele, seguindo essa sequência aí, ele quer saber quantos docinhos terá na bandeja número 8. Então, basta pegar o 8 e elevar ao quadrado, que vai ser 8 vezes 8, que dá 64. Então, na bandeja 8 terá 64, cabem 64 docinhos ou salgados. Questão número 9. Todos os livros de uma sala de aula estão em 8 estantes. Cada estante tem 8 prateleiras. Cada prateleira tem 8 livros. Quantos livros há na sala de aula? Então, são 8 estantes. Cada estante tem 8 prateleiras. Então, vai dar um total de 64 prateleiras. E ele disse que cada prateleira tem 8 livros, né? Então, vai ser 64 vezes 8, que vai dar quanto? 64 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32, vai 3. 8 vezes 6 dá 48, mais 3, 51. Então, tem um total de 512 livros.